Olá, que Jesus nos conceda a sua paz, esse trabalho para a comunidade do Cristo Redentor. Estamos aqui no sentido de contribuir com um momento de reflexão doutrinária para os dias atuais em que estamos vivenciando na Terra, essa experiência aflitiva que acomete a todos os habitantes da Terra. Por isso desejamos sempre que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, a presença dos amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Cristo, sempre estejam com todos nós. Agradecimento mais uma vez à casa, através de Roberta, a nossa amiga de sempre, de todas as horas, pelo convite para contribuir com essa reflexão deste dia que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 73, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesse capítulo, o tema que Emmanuel nos traz para reflexões chama-se Aprendamos quanto antes. Nós, enquanto espíritos encarnados na Terra, estamos aqui com o objetivo de sempre estar aprendendo e colocando em prática o aprendizado. E Emmanuel tem o hábito nas suas obras, reflexões do Evangelho, do Antigo Testamento, pegar um trecho e fazer uma dissertação. Dissertação essa que nos leva às reflexões necessárias para o nosso dia a dia. E para esse capítulo ele pega um tema de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que é uma mensagem de Paulo, que diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Os colossenses faziam parte das igrejas que Paulo visitava, distribuindo a mensagem do Evangelho, auxiliando na compreensão dos ensinamentos de Jesus. E aos Colossenses ele diz, que serve para todos nós: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar em Jesus, o que significa? É seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus é basicamente através do Evangelho, trazido pelos espíritos amorosos que conviveram com ele, e nos dias atuais, através da codificação, os seus ensinamentos, para que nós possamos permear nossa vida da melhor forma possível, através dos ensinamentos, nos esforçando cada vez mais para seguir esse guia e modelo da humanidade que eles nos apresentam, que é o nosso irmão maior. É o que significa andar em Jesus, ouvir os passos, sentir a presença, através dos ensinamentos, das parábolas, de toda a mensagem que ele nos deixa, através dos discípulos e dos apóstolos, e dos dias atuais, através das psicografias que nos chegam, nos orientando para que possamos perceber o rumo a seguir. E Emmanuel continua, na primeira estrofe, dizendo: Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si, ou seja, as pessoas que nos referimos a ele, o Mestre. Existem aqueles que o conhecem por informações e aqueles que lhe receberam os benefícios. Então, na caminhada de Jesus na Terra, foi assim, continua sendo assim. Muitos dos discípulos, nós sabemos, não conviveram com o Mestre, não o conheceram enquanto estavam fazendo suas pregações. Poucos dele, entre eles João, o que conviveu de perto com o Mestre, e outros buscaram informações de quem o conheceu, de sua mãe, Maria, informando através das suas vivências, das suas experiências, do povo de um modo geral que o ouviu falar nas montanhas, no lago, na barca, mas tiveram aqueles que lhe receberam os benefícios. Então, os que receberam o benefício do amor de Jesus, eles o conheceram, eles sentiram de perto. Então, são essas duas categorias que Emmanuel se refere. Os que conhecem Jesus por informações e aqueles que já receberam o benefício. E ele continua nos dizendo que
a estes últimos, ou seja, os que receberam o benefício diretamente do Cristo Jesus de Nazaré, com mais propriedade deve-se-á falar do Evangelho. Trouxe aqui alguns personagens da época que receberam benefícios de Jesus, que nós conhecemos: Lázaro, a mulher adúltera, a mulher hemorroíça, Maria de Magdala, e coloquei no próximo item: nós já ouvimos falar de Jesus? Tivemos informações através de outros? Ou recebemos benefícios diretamente do teu amor, do teu coração iluminado de paz, de alegria e de fraternidade? Lázaro sofreu um ataque letárgico. Morava na cidade de Betânia e Jesus, quando aconteceu o fato, não se encontrava na cidade, mas recebeu o recado de suas irmãs, Maria e Marta: vai e diz ao mestre que o amigo dele morreu, que Lázaro ficou em estado de morte. E Jesus, ao receber o recado, disse: dizei a Marta e a Maria que o sono de Lázaro não é sono de morte. E dias depois ele chega a Betânia e vai ver ainda o corpo sepultado na gruta, enrolado, enfaixado, e convida os amigos a desenfaixarem, permitir que a luz pudesse entrar. E Lázaro retorna ao corpo espírito, porque aquele corpo ainda não havia morrido. Por isso que Jesus disse: o sono de Lázaro não é sono de morte. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, retoma o corpo, porque o corpo era sepultado numa pedra, não era enterrado como nos dias atuais. Então, estado de letargia, o espírito ainda se mantinha ligado pelo perispírito ao corpo, que havia diminuído suas funções. E o mestre sabia e conhecia esse processo, como o espírito conhecedor de todos os processos conosco aqui no planeta Terra. A mulher adúltera pega em adultério, que era um crime para a sociedade na época, e os homens a apresentam ao mestre e diz: mestre, essa tal foi pega em adultério, e a lei antiga de Moisés manda que a apedreje. Que dizes? E Jesus diz para ele: se a lei manda que apedreje, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E conta-nos o Evangelho que todos começaram a deixar as pedras e saíram. E principalmente os mais velhos, possivelmente aqueles que mais haviam pecados, ou seja, infringido a lei de Deus. E a mulher pergunta: e tu, mestre, não vai me condenar? E ele diz: não, minha filha, onde estão os teus acusadores? E ela lhe diz: se foram, então eu também não vou te condenar e nem vou te julgar, apenas digo: vá e não tornes a cair em erro, nem a pecar. E a mulher foi embora e modificou para sempre a sua vida. A mulher hemorroíça esteve presente no meio da multidão, sofria de uma hemorragia grave há anos que ninguém conseguia curar. Mas ela, através da fé, disse: quando ele estiver na cidade, tocarei em suas vestes e com certeza ficarei curada. E assim aconteceu. Em meio à multidão, o mestre sente a vibração e pergunta: quem me tocou? E os apóstolos: ó mestre, no meio de tanta gente, o Senhor pergunta quem te tocou? Existe um empurrão muito grande da multidão. Ele diz: não, meu amigo, meu filho, meu irmão. Esse toque foi especial. Por quê, mestre? Porque de mim saiu virtudes. E a mulher simples, no meio da multidão, levanta a mão junto ao mestre e diz: foi eu, mestre, que te toquei. E ele mais uma vez diz: vai, minha filha, a tua fé te curou. E esta mulher foi embora e levou a mensagem de Jesus, e com certeza foi falar do Evangelho depois. Maria de Magdala, conhecida de todos nós, a mulher que vivia na luxúria, no vício e no prazer material, que é libertada pelo Mestre das posses, das paixões, dos apegos e dos espíritos que muitas vezes dela se utilizavam, tanto encarnados quanto desencarnados. Todos eles se libertaram, e mais alguns que fazem parte da história de ter conhecido o Mestre. E aí nós nos perguntamos: e nós, outros que estamos encarnados agora, neste momento na Terra?
Nós que estamos fazendo parte da família Cristo Redentor. Como nós vemos Jesus? Tivemos informações, estamos o buscando, fomos alcançados por Ele. Então, de qualquer forma, o que estamos fazendo com o Evangelho que temos recebido notícias através dos espíritos amigos da codificação? Então, percebamos, possamos refletir qual é o nosso papel agora neste momento diante da sociedade. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no momento de aflição, no momento de angústia, através de uma mensagem que nos foi chegada, entregue por alguém. Como estamos conhecendo Jesus através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo? Estamos hoje estudando o Espiritismo, que vem com o objetivo de reviver os ensinamentos de Jesus, que foram deturpados, foram mal interpretados no passado, e ele convida inúmeros trabalhadores em todas as partes para que pudessem divulgar, levar adiante esta mensagem, como ela deixou, simples, clara e objetiva, nos ensinando o caminho para chegarmos ao reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, a doutrina dos Espíritos tem como base os princípios da razão, da moral, a moral ensinada pelo Cristo, os ensinamentos dos Espíritos que vêm descortinar para nós a realidade da qual todos nós fazemos parte. Que estamos agora, nesse momento, no planeta Terra, não é a primeira nem a última vez que aqui estamos, em processo de evolução, para alcançarmos, distribuir as potencialidades divinas em nós, auxiliando os outros que convivem conosco também a percebê-las em si. Estamos aqui para aprender, para evoluir e alcançar a perfeição e esse reino que está em nós, que está dentro de nós, como disse o próprio Mestre, ele será alcançado e descoberto por cada um de nós. Então nós estamos encontrando o Mestre para restabelecer principalmente a nossa saúde espiritual. Que com a saúde espiritual equilibrada, harmonizada, não teremos necessidade de processos dolorosos na nossa caminhada evolutiva. E o corpo material estará bem equipado como veste do espírito para esse momento que mais uma vez estamos encarnados. Lembramos de Saulo de Tarso, as portas de Damasco. Já nos deparamos com o Mestre em nossa porta de Damasco? Já perguntamos ao Mestre o que é que ele deseja de nós? Já sabemos o que ele quer que nós façamos? O encontro de Paulo, antes o perseguidor, o Saulo, que buscavam os cristãos que estavam à frente do trabalho para impedir que esta mensagem libertadora pudesse avançar, porque ele conhecia Moisés e defendia as leis mosaicas. E de repente Saulo encontra aquela luz na acústica da consciência que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento Saulo não teve outra resposta a não dizer: que queres que eu faça? E o Mestre diz: vai, entra em Damasco, que lá encontrarás Ananias, e saberás o que tu precisa fazer. E Saulo adentrou porta adentro a cidade, porta adentro de si mesmo, despertando a consciência através da clareza espiritual, da cegueira em que se encontrava. Que esse Mestre é o caminho da verdade e da vida de todos nós. Então ele se perguntou: o que queres que eu faça, Mestre? E nós, que estamos conhecendo Jesus, que estamos relembrando Jesus nos dias atuais através da doutrina dos Espíritos, já perguntamos a ele o que é que ele deseja que nós façamos? E nós já sabemos. Qual o potencial que trouxemos agora aguçado nesta encarnação? A mediunidade,
o passe, a evangelização, o atendimento fraterno, a divulgação doutrinária através da palavra, dos atos. Então, qual? O que é que ele deseja que nós façamos? Nós que somos trabalhadores, frequentadores da casa espírita, que com o tempo também vai se percebendo, começando a estudar a doutrina, e percebe que tem algo. Aí diz, mestre, já sei o que queres que eu faça. O que veio na minha programação reencarnatória como tarefa para este momento, é isso que eu vou colocar a serviço. Então nós estaremos encontrando o Mestre às nossas portas de Damasco, que está dentro de cada um de nós. E com certeza os irmãos espirituais vão nos auxiliar e muito nessas tarefas pequeninas que sejam para nós, são importantíssimas para o nosso crescimento moral e espiritual. O irmão Emmanuel continua. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. Muitos. Em que patamar nós nos encontramos nesta reflexão? Fomos informados a respeito de Jesus? Hoje ali lhes absorvemos a salvadora caridade. A caridade de ter vindo ao planeta Terra por amor, vivenciar experiências humanas para nos auxiliar a sentir, a perceber que todos seremos bem-aventurados. Quando ele reflete no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Estamos nós agora neste momento de pandemia no planeta Terra, vivendo mais aflições. Que tenhamos fé, coragem, trabalho, não percamos a esperança. Que após a pandemia as bem-aventuranças já estão se instalando no íntimo de cada espírito que se encontra encarnado ou desencarnado neste planeta. A caridade maior sempre. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida abundante. Então essa é a maior caridade que ele está como governador espiritual da Terra, como nos dizem os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, muita gente informada a respeito de Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a caridade salvadora. E quem absorveu a caridade salvadora já começou também a trabalhar pelos outros, para despertar o compromisso da humanidade, para auxiliar nessas reflexões do dia a dia. O trecho de Emmanuel. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Nós e o Consolador prometido. Aflições, nossa fé, o trabalho da nossa renovação íntima. Qual o nosso programa para colaborar com a divulgação do Evangelho? Ele diz que é indispensável que todos nós que fomos beneficiários do Cristo e somos ainda, tanto quanto experimentamos a alegria nesta dádiva, sintamos igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Quantos foram socorridos por ele? E ele socorria, auxiliava e dizia, vá meu filho, vá minha filha, foi a tua fé que te salvou. E nós, quando foi que conhecemos a doutrina, os benefícios da terapia espírita e como nos encontramos hoje? Consolador prometido, às vezes foi a aflição que nos levou à casa espírita, foi a aflição que fez que corrêssemos uma doença, uma perda temporária de um familiar. E a nossa fé, como está nesse momento? Lembramos de um tema também de Emmanuel, que ele fala tempo de confiança. Ele se refere àquele momento em que os discípulos estavam com o mestre no barco e a ventania sopra ao mar com bastante fúria e violência. E eles despertam assustados e vão chamar o mestre porque estavam com medo. E o mestre desperta, acalma os fenômenos da natureza e depois pergunta para cada um deles, onde está a vossa fé?
diante do mar revolto, diante da aflição. Então pergunta a nós todos neste momento, onde está a nossa fé nas bases do Evangelho, nesse Espírito amigo e amoroso que é o coordenador espiritual da Terra e da humanidade? Então, neste momento, a nossa fé tem que estar firme como a rocha, sólida, e o trabalho que nós realizamos não pode parar. Por isso que ele está acontecendo via as tecnologias que o próprio plano espiritual enviou à Terra para que nós pudéssemos utilizar com sabedoria, com qualidade, como estamos fazendo nesse momento. E o nosso trabalho da nossa renovação íntima, que nós sabemos que esse trabalho só nós podemos desenvolver cada dia melhor. E nesses dias de reflexões, afastados socialmente, todos estamos refletindo a nossa postura nos meios sociais que nós frequentamos, no centro espírita, no trabalho, na escola, na sociedade de um modo geral. Como iremos retornar? Desejamos todos que retornemos diferentes para melhor, respeitando a nós, respeitando ao próximo, como ele diz no seu grande ensinamento, ama a Deus acima de tudo, e ao próximo de que maneira? Como a ti mesmo, porque o próximo é a extensão de cada um de nós. Então, qual é o nosso programa para colaborar com a divulgação do Evangelho? Nós que já o conhecemos, de certa forma, e nesses dias de aflições, tenhamos certeza que nós talvez não tenhamos nunca nos aproximado tanto do Evangelho de Jesus e da prece, como nesses dias, pelos familiares, pelos amigos, pela humanidade inteira. Olha nós cuidando de nós e cuidando também do outro, à distância, de outros países, onde tudo começou e hoje se alastra por vários países. São necessidades morais nossas, causas que foram construídas no passado e hoje estamos aqui vivendo no presente, as consequências e efeitos. Como todo efeito tem uma causa, então com certeza a aflição de hoje também tem uma causa que estão arquivadas no passado e a misericórdia divina, por amor, por bondade, nos envia Ele, Jesus de Nazaré, para nos fortalecer em todos os momentos das nossas existências. Estejamos encarnados ou não, Ele estará conosco até o fim dos tempos, como Ele mesmo nos diz. Continuemos com as nossas reflexões, quando o irmão Emmanuel nos diz, não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Então, o Evangelho tem uma programação para os habitantes da Terra que é nos auxiliar na nossa perfeição espiritual. E aí nós lembramos aqui o estudo do Evangelho no lar, que é a reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus com base em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não basta que sejamos beneficiados, é necessário que nós colaboremos, porque com a nossa colaboração o trabalho fica melhor, fica mais efetivo, mais prático e vivenciado diante das leis. Então ele diz, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador, porque o Evangelho tem uma proposta, que é nos auxiliar na nossa perfeição espiritual. E esse trabalho do estudo do Evangelho no lar, todos os espíritos nos aconselham. Aprendemos na casa espírita buscando recomendações das pessoas mais experientes para sabermos como implantar o culto do Evangelho em nosso lar, no seio da nossa família, porque ele tem inúmeros benefícios e nós estaremos contribuindo com a humanidade inteira neste momento. Trouxemos alguns aqui para as nossas reflexões, aqueles que o fazem, continuemos fazendo, e que ainda não faz, experimente, porque não vamos parar mais, que os benefícios são inúmeros. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral.
aprender e vivenciar, estaremos nos aprimorando moralmente, que vamos aprender o que é bom e quando esforçamos para colocarmos na prática, melhor ainda, nossa condição moral dá um passo adiante. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecendo a influência dos mensageiros do bem. Então, nosso lar passa a ser higienizado através de pensamentos e sentimentos, porque o lar é constituído pela maneira de ser de cada membro dessa constelação familiar, como diz nossa irmã Joana de Ângeles, e cada constelação é composta de estrelas, e cada estrela tem o seu brilho próprio, seja cada espírito a sua natureza, a sua forma de agir, de pensar. Então, com o Evangelho no lar, nós vamos higienizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a elevação vai favorecendo a todos. E a partir daí, os mensageiros do bem vão encontrar em nós, nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, guias e protetores, vão se afinizando cada vez mais com o ambiente e nos auxiliando nas dificuldades naturais do nosso dia a dia. Então, os benefícios são inúmeros. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. Então, o Evangelho no lar eleva o padrão vibratório de cada um, e aí nós estamos contribuindo com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, as criaturas vão tornando-se melhores porque cada um de nós estamos melhorando, e nós vamos influenciando uns aos outros, influenciando a sociedade, influenciando todo o ambiente onde nós nos fazemos presentes através da vivência e da prática. E o Evangelho vai ser conhecido. Lembrando que o próprio Mestre já nos disse no passado, os meus discípulos serão muito conhecidos por muitos se amarem. Então isso vai facilitar que tanto no lar como fora dele, em qualquer parte, nós possamos receber o auxílio necessário diante de qualquer dificuldade, seja ela de ordem material ou de ordem espiritual, e vamos nos lembrar sempre que precisamos vigiar nossas atitudes e ao mesmo tempo orar. Orar a Deus, orar a Jesus, orar aos espíritos guias da humanidade, para nos mantermos vigilantes na prática do bem, porque fazer o bem faz bem. E quem faz o bem só recebe o bem como consequência das nossas próprias atitudes. E o irmão Emmanuel finaliza esse texto de reflexões necessárias para todos nós, dizendo que muitas recapitulações fastidiosas e muitas atividades inúteis podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, o tema é aprendamos quanto antes. Recapitulações fastidiosas, atividades inúteis, podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Tiveram informações, mas não buscaram se aprofundar nessas informações. Todavia, nós, outros que já recebemos infinitamente da misericórdia divina, através do Mestre de Nazaré, aprendamos agora a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Os desígnios de Deus estão trazidos para nós através de Jesus de Nazaré. A evolução, o aprendizado, o bem, a prática da caridade. Por isso que as casas espíritas existem baseadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo como base fundamental para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, pratiquemos o Evangelho em casa,
Se os familiares todos não desejarem participar, façamos a sós, porque em verdade ninguém se encontra sozinho. Com certeza Jesus estará presente. Então que o Mestre nos abençoe, nos ilumine, nos conceda sua paz, que os mentores espirituais da casa auxiliem a todos os trabalhadores, frequentadores, divulgadores, onde se encontram, cada um estabelecido na sua residência, fazendo dela um posto de socorro com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, agradeço mais uma vez esse convite para a colaboração doutrinária. Um abraço em todos, que a paz de Jesus permaneça conosco agora e sempre, que assim seja.